Bora lá. Vou dividir a tela e, mais uma vez, eu perco a visão, a comunicação visual com vocês, inclusive o acesso, quem está entrando ou não. Se vocês puderem me alertar, eu agradeço, tá bom? Feitas as apresentações, falando um pouco sobre o curso. O que nós podemos esperar desse encontro, desse curso? Então, nós dividimos em 3 módulos. Eu não sei se todos viram o que foi apresentado como conteúdo programático. Foi enviado junto com o convite, num link do Google Drive, mas apresentação rápida. Quando eu falo de ABC da Umbanda, a gente está falando sobre tudo aquilo que faz a apresentação sumária dos seus fundamentos da história, da raiz, da sua estrutura litúrgica, da sua estrutura mítica, inclusive, uma ideia do que seria o mítico por trás da Umbanda, e sobre tudo aquilo que diz respeito à sua, então, seu fundamento, sua estrutura central, seu eixo. Quando eu chamo de culto adicional, é onde nós vamos levar todos vocês a uma viagem, a uma compreensão mais ampla a respeito de tudo aquilo que influencia a Umbanda e torna a história da Umbanda tão rica, tão complexa, tão profunda. Por que existem tantas Umbandas dentro da Umbanda e não uma Umbanda só? No módulo 3, Panteão e Trabalhadores. Então, Panteão, estamos falando de divindades e trabalhadores, entidades. Então, aqui nós conseguimos dividir de uma forma um pouco mais clara qual é o nível de contato que nós temos na Umbanda com cada uma desses 2 universos. Um deles falando sobre divindades e outro sobre entidades que se manifestam e são trabalhadores espirituais. Eu tenho que autorizar alguém que está entrando. Pronto, tem um alerta. Vamos embora. O que não esperar desse curso? A assistência espiritual não é o fórum para que a gente consiga fazer o atendimento de pessoas que precisem dessa ajuda. Temos fórum específico para isso, nos colocamos à disposição, inclusive, mas não é o momento para se buscar isso. Experiências metafísicas ou desenvolvimentos mediúnicos, feitura de ebós, oferendas ou magias, iniciação ou rituais litúrgicos. Nesse momento, nós não vamos falar a respeito desse tipo de tema, que especificamente faz parte da vivência do terreiro. Recomendações sobre o uso do WhatsApp e Telegram. Eu abri o grupo do WhatsApp para esse primeiro contato, para a gente conseguir viabilizar essa primeira aula, mas a nossa ideia é a utilização do Telegram para a comunicação entre todos nós. Por qual motivo? O Telegram, ele consegue armazenar todo o histórico de conversas e postagens, independente de quando você acessa o grupo. Então, se eu tenho um grupo do Telegram concurso, amanhã entra um novo membro, ele consegue, acessando aquele grupo, buscar as trocas de informações que aconteceram antes. Segundo, que tudo que a gente posta fica mais perene. Então, o acesso para livros, conteúdos, links, vai estar ali salvo no servidor do Telegram, independente do meu armazenamento interno de dados do meu celular, né? O WhatsApp, se eu lhe mando, você baixa, ok. Se você não baixar e eu apagar do meu celular, ele não fica mais disponível na nuvem. O Telegram, não, ele mantém esse acesso de forma um pouco mais longa. Durante as aulas, é importante desativar o áudio, para que a gente não tenha interferência e ruídos. Se alguém esquecer por algum motivo, não se importe que eu vou deixar no mudo. Quem precisar ou quem preferir pode utilizar as legendas. Esse recurso está disponível no Google Meet, então é possível ativar isso e conforme eu for falando, ele tem uma tradução, uma capacidade cognitiva de tradução de dados e legendagem automática que nem sempre é precisa, mas ajuda muito. Esquema de dúvidas. Nós estruturamos a aula para que nós tivéssemos 30 minutos de dúvidas a cada aula. E recente, conversando com o nosso grupo interno, entendemos que essas dúvidas deveriam ser sanadas na próxima aula. Então, nesta primeira,
Nós temos essa aula inaugural, o conteúdo, e todas as dúvidas que surgirem, elas vão ser postadas no grupo do Telegram, por cada um de vocês, por texto ou por áudio. O que for, obviamente, mais simples, mais rápido, eu já vou respondendo por ali, ou a Andréia. O que for mais complexo, eu contextualizo em 30 minutos da próxima aula. Então, a gente sempre vai ter a resposta de dúvidas no começo dos encontros e não no final do próprio dia, ok? A gravação está sendo feita por um objetivo de que as pessoas que não possam participar em determinado dia possam não perder o ritmo dos encontros e acessar essa aula durante um período de até 15 dias. É realmente uma fonte de busca de informações, de apoio, e não o método em si de trabalho, né? O método nosso, efetivamente, será essa dinâmica da conversa online para permitir, naturalmente, esse momento de troca de informações viva. Eu tenho a certeza de que todo o tempo que nós tivermos disponível não será suficiente para que eu consiga transmitir tudo que eu tenho para passar. Por esse motivo, para aqueles que querem um conteúdo mais profundo, eu vou disponibilizar materiais de leitura complementares. Então, no grupo do Telegram, vou postar livros, artigos científicos, artigos acadêmicos, vídeos e etc., ou links, tá? Que possa permitir a construção lógica de tudo aquilo que vai ser exposto no decorrer das aulas. Essas são as recomendações iniciais. Não sei se alguém tem alguma dúvida, por favor, seria importante já se manifestar. O Meg, por favor. Não esquece, Zé, de falar que para as dúvidas serem mandadas e as perguntas até na quarta-feira à noite, para a gente conseguir responder a contento e fazer a programação da próxima aula na quinta-feira. Perfeito. Isso aí. É importante porque é justamente isso. Se a pergunta for simples, é respondida no próprio grupo. Se for mais complexa, precisa ser elaborada uma resposta e a gente dimensionar o tempo legal para não comprometer o conteúdo da aula seguinte. Andréia, algum apontamento? Luiz? Não, tranquilo. Ô Zé, esse conteúdo gravado, como é que a gente faz para achar ele? Aonde a Eu gente vai achar o conteúdo gravado? Como que faz? Vai ser um link? Vai ser um link. Eu vou postar provavelmente no grupo lá, Luiz. Eu estou na dúvida se eu faço isso por acesso ao Google Drive ou a um canal fechado do YouTube. Né? Talvez Beleza. eu boto no YouTube com um canal fechado. Eu realmente não sei mexer com isso, né? Mas eu imagino que exista. Então a gente vai explorar esse assunto ainda. Tá, beleza. Bora lá. Voltando, tela inteira, partilhar. Ok. Bom, começando aí no horário, conseguimos manter a pontualidade dos primeiros 30 minutos serem utilizados para iniciação, indo agora para o nosso tema principal. O que é a Umbanda? Alguns tópicos para a gente conseguir dissertar sobre eles de uma forma mais ampla, e para cada um deles, dentro do que for colocado, se restar alguma dúvida mais objetiva, podem sinalizar que eu paro para ouvi-los. A Umbanda é uma religião? Pergunta até capciosa, porque para nós parece evidente que ela seja. Existe uma característica muito importante em tudo aquilo que se considera como religião, né? Religião, para aquilo que é considerado academicamente constituído, parte do princípio que deve sempre haver um livro, haver uma doutrina escrita. É um conjunto que vai unir o rito, o mito e a doutrina, né? Ou seja, tem o tripé que forma o conceito de religião, e ele passa a ser utilizado no conceito monoteísta que surge a partir do primeiro advento monoteísta conhecido, que é o judaísmo,
E ele parte, que é o início, né, o ponto de partida do tronco abraâmico, e o termo religião, ele surge da ideia do religar, né, do religare. Essa ideia, ela é, ou seja, mais recente do que a gente está dizendo sobre princípios, por exemplo, do hinduísmo, que é conhecido como a primeira manifestação religiosa organizada, né? Vamos pensar que tem outras práticas que provavelmente sejam anteriores, inclusive ao hinduísmo, mas que não tinham a organização que o hinduísmo possui, inclusive que perpetua até hoje, né, como uma das religiões expressivas em todo o mundo. Mas ela vem surgir, então, com essa ideia de um Deus, um monoteísmo, e vem com a ideia do religar. Essa estrutura, ou seja, se aplica a Umbanda quando nós falamos de uma religião que tem um Deus. Em português, para nós umbandistas, nós usamos a palavra Deus quando nós pisamos no mundo do culto adicional, principalmente Yorubá, nós vamos falar de Olodumare ou Olorum, mas sempre com essa ponta de um Deus supremo, o que caracteriza a Umbanda como uma religião monoteísta. Porém, um dos tripés, né, que é inclusive a parte do mito, ela busca como um mito, ela se apropria do mito de outras religiões que dão a ela essa propriedade, como o cristianismo no tronco abraâmico, a ideia do mito africano que surge com essa devoção e esse cuidado com o orixá, ela passa a ter um mito que, apesar de ser uma apropriação de outras vertentes, mas é dela. Ela se apropria e aquilo passa a ser verdade. Falta, portanto, o mito, o rito está resolvido, porque o rito é justamente o ponto de nascimento da Umbanda, e justamente falta aí o tripé que torna a Umbanda, aspas, uma religião frágil. Diferente, por exemplo, de o segmento espírita, que vem de um cientificismo e fala de desassociar a sua imagem de religião, né? Ela se apresenta como doutrina e não como religião. A Umbanda se torna um pouco mais frágil por não ter essa parte documental, esse livro, esse fundamento muito bem solidificado. É uma religião que nasce pela oralidade. Ela vem de quando nasce para frente, de quando sempre se menciona em qualquer dos mitos criacionais que a Umbanda possui, que a gente vai falar deles, ela sempre vem com a ideia de uma transposição, de uma sucessão oral. Ou seja, ela é uma religião porque nós a consideramos uma religião, porque ela vive conosco com a intenção de religar a nossa existência ao mundo espiritual, ao mundo divino, e para todos os efeitos, para nós, para mim, ela é uma religião. Restando aos acadêmicos, talvez, o questionamento pela falta de sua doutrina. Ela é uma religião brasileira, talvez a única religião brasileira, efetivamente, se contar como religião, mais uma vez. Nós não podemos chamar o culto xamã de religião, sendo, obviamente, acadêmico, né? Se formos pensar em religião, nós temos talvez o candomblé como uma religião brasileira, apesar do candomblé vir e viver de uma forma muito amalgamada com essa cultura africana. Mas é uma religião, queira ou não queira, nascida no Brasil, que reconhece manifestações de entidades típicas brasileiras, também assim como a Umbanda, e poderia se dizer, não, o candomblé também é uma religião brasileira. Traz o índio, o caboclo, o exu e etc., né, os trabalhadores de esquerda. Podemos falar de religião brasileira nos referindo ao catimbó, ou a Jurema, talvez ao tambor de mina, e tantas outras manifestações que já ocorreram no Brasil e que, efetivamente, com o tempo, ela acabou se perdendo. Poucas delas se sustentaram até hoje. Mas a Umbanda é uma religião que nasce no Brasil, carregando na sua história uma quantidade sem número
de referências, de influências e de acréscimos de tantas outras que não necessariamente sejam brasileiras. É uma religião monoteísta, então mesmo é uma das poucas, são poucas coisas que nós podemos falar como unânime entre esse mundo de umbandas, né? A umbanda, seja ela qual for, não conheço uma umbanda que seja politeísta, né? Ela é uma religião monoteísta, é uma religião que tem um Deus, né? Tem divindades, mas tem um Deus supremo. E as suas origens, ela começa, a partir daqui a conversa começa a ficar mais profunda, mais interessante. A Umbanda, ela tem o primeiro mito criacional, quando nós falamos de um mito criacional, que ela efetivamente tem muitas dúvidas a respeito de quando surge. Existe um principal, né, uma referência principal, que refere a Zélio Fernandino de Moraes, um carioca que a princípio teria lá seus 17 anos, em 1908. Ele, participando de uma conferência, de um encontro kardecista, onde em mesa kardecista existia um conceito, uma leitura. Estamos falando de 1908, lembrando que a abolição da escravatura acontece em 1888, ou seja, foi logo ali, né? Você tem ali um intervalo muito pequeno de tempo entre a abolição da escravatura e o nascimento desta Umbanda, né? Que a princípio nasce como Alabanda e depois como a Umbanda e vira Umbanda, é um tempo muito curto. E nas mesas kardecistas, nos encontros espíritas, existia uma prerrogativa de não se ouvir entidades que se manifestassem como negro, como caboclo, como índio. Não era considerado como espíritos evoluídos o suficiente, né? Para todos os efeitos, isso não há muito tempo antes, haviam estudos na Europa, pouco século, talvez um século antes, não sei precisar, em que se questionava, inclusive, se índios, se os negros tinham ou não tinham alma. Então, num encontro como esse, mesmo no Brasil, mesmo sendo um país miscigenado, quando ocorria de se manifestar uma entidade negra ou índia, era pedido que se retirasse daquela mesa por não ser digno de ser ouvido. Então, a manifestação dita pelo Zélio, né, atribuída a Zélio Fernandino de Moraes, é um ato de revolução desse conceito em que uma entidade de um caboclo, no início de uma sessão, ele logo que começa ali, provavelmente, a leitura, né, do Evangelho, os ritos kardecistas, ele se levanta, se retira da mesa, busca uma flor, coloca essa flor na mesa e diz, aqui falta uma rosa, uma flor branca, enfim. E naquele momento, tem várias histórias a respeito disso, por isso que a gente intitula esse assunto como mito criacional, e não como criação de uma forma taxativa. Os demais médiuns começam a incorporar entidades de preto velho, caboclo, e ele se manifesta na figura do teu caboclo, que não se apresenta de início, ele começa a questionar por que não podem ser ouvidos essas entidades, por que não se dignam, pelo menos, a ouvir a mensagem. E alguém, uma pessoa vidente, não se sabe se é uma médium, se é o dono da casa, né, o dirigente da casa, olha para ele com o dom mediúnico de visão, clarividência, e consegue enxergar que ali não estava falando o índio, estava falando alguém de vestes ornamentadas, com toda a pompa de alguém que não seria um índio, um caboclo. Ao ser questionado, ele se apresenta como um padre, um jesuíta, né, Malagrida, e ali ele fala, mas como é que você se manifesta como índio? Ele fala, mas de todas as existências que eu tive, a existência como índio brasileiro foi a que me trouxe maior proximidade com Deus.
Então, toda vez que eu me manifestar enquanto espírito, me manifestarei como um índio brasileiro, que foi aqui que eu aprendi a ser assim, a ser uma boa pessoa, um ser iluminado. Me iluminei nessas condições. Então, passa-se, depois, há quem busca a história dessa entidade, da pessoa que se manifesta como uma Malagrida, e descobre que teria sido alguém que teve uma premonição sobre um evento que aconteceria na Espanha, e aquele evento se concretiza, acontece, ele é tido como um bruxo e é queimado na Inquisição. E, então, assim, se associa mais uma vez a uma ideia de um ser que vem já em várias existências, sinalizando uma elevação espiritual muito grande. Então, esse ser se manifesta na mesa espírita e comunica que no dia seguinte o aparelho, que é como ele se conta, né, que ele chama o Zélio, o médium, né, o aparelho será orientado a iniciar esta Umbanda na sua casa a partir de amanhã. Essa história, mais uma vez, tem literaturas do Tancredo da Silva Pinto, que nós vamos falar bastante dele no decorrer de todas essas aulas. Tem quem fale que a manifestação ocorre em 1907 e não 1908, e talvez em abril, mas é fato que, por toda a questão política, provavelmente, a data tenha sido sacramentada como 15 de novembro, como a data em que ocorre a manifestação. E a primeira, de 1908, no caso, e a primeira efetiva gira, acontece no dia seguinte, dia 16, onde é apresentado todos os ritos ligados à Umbanda, que a gente conhece hoje, não necessariamente, mas uma Umbanda em que você já tem a manifestação possível dessas entidades, que se manifestam principalmente como caboclos e, na sequência, pretos velhos. A primeira manifestação, uma passagem que tem um peso, fala de uma entidade de preto velho que manifesta e já, assim que chega no aparelho, já chega cantando um ponto que seria o primeiro ponto de Umbanda. Minha cachimba tá no toco, manda moleque buscar no alto da derrubada, minha corimba, minha cachimba ficou lá. Teria sido o primeiro ponto, que ele já chega sem cachimbo, sem fumar, sem seus utensílios de trabalho. Então, é a primeira ponto, reconhecido como Umbanda. Alguém levantou a mão? Ô Zé, foi eu. Só porque tem gente aí que é totalmente leiga, né, na religião, eu acredito, né? Sim. Só para falar para as pessoas o que é o ponto, né? É a música cantada, tal, porque às vezes você fala ponto e quem não sabe, não sabe o que é. Legal, obrigado, Luiz. Ponto, nós vamos usar ele em pelo menos duas derivações, ou três. O ponto cantado, que é um canto. Então, nós usamos o canto, vamos falar disso também em fundamentos, mas é o canto. E tem o ponto tocado, que é o atabaque apenas, né, tocado apenas por instrumento, não só o atabaque, mas tocado apenas por instrumento. E o ponto riscado, que é uma manifestação escrita, normalmente ou comumente por pemba no chão. Falamos disso nos fundamentos com mais profundidade. Ocorre que, então, esse é o que nós vamos chamar de mito criacional. Falar sobre o nascimento da Umbanda através deste evento do Zélio é como se nada houvesse antes. E isso é o que realmente nos traz um pouco de incômodo, porque não nasce junto com o Zélio hoje, eu vou até por um outro caminho na explicação. Não conheço Umbanda hoje que não mencione, ou são pouquíssimas as que não mencionam uma reverência a orixá. Não há Umbanda que, ou seja, não nasceu no Brasil, né? Nasceu efetivamente em raízes africanas.
não há umbanda que consiga ter a sua ritualística desassociada de outros fundamentos, que naturalmente não vem dali, né? Vem de uma prática diferente, de um reconhecimento de uma linha diferente, mas efetivamente o que nós conhecemos como umbanda, ele já existia ou já existe no Brasil, desde que mesmo 1530, quando nós começamos a buscar as primeiras manifestações religiosas registradas no Brasil, ainda na colonização portuguesa, você vê um advento chamado Santeria, ou Santé. Talvez a primeira manifestação religiosa que nós podemos chamar de Umbanda no Brasil. Vamos lá. A palavra Umbanda, para nós, ela tem diversas origens, mas talvez a mais próxima do que nós entendemos como verdade seja uma derivação de uma palavra Bantu. Bantu é uma palavra de uma nação, de uma região africana, um dialeto, né, de uma religião africana, uma região africana. Bantu significa homem, né, uma tradução literal, mas ele vem do quimbando, do quimbundo, de uma derivação linguística bem específica da África. O povo Bantu, que é uma das regiões subsaarianas africanas, nós vamos falar disso e é uma das aulas mais gostosas. Ela tem uma divisão muito clara, é uma região muito grande na África, e dentro dessa região tem mais de 200 dialetos diferentes que são atribuídos a esse povo Bantu. Povo Bantu, que no final das contas é o jeito que nós chamamos esse povo, mas ele é um povo, ele é uma nação cujo Bantu significa homem, ser humano, né? Desassociando um ser que vive, um animal talvez, de um ser humano. Então, Bantu é a especificação do humano. Nesta região, que é a maior região africana, a língua, que é o quimbundo, a língua principal, ela dá origem ao que se conhece de mais antigo da derivação da palavra Umbanda que nós usamos hoje. Ela tinha como principal culto, a principal referência religiosa, um nome, uma prática chamada de Quimbanda. A Quimbanda, ou o Quimbanda, tanto faz, em língua quimbundo, significa Kim, grande, e bando, cura. Quimbando, ou Quimbanda, significa grande cura. Era o curandeiro, o xamã, daquela grande região africana. E, para todos os efeitos, a derivação mais objetiva que existe no tronco linguístico, que se aproxima do que nós usamos hoje como Umbanda, tem esta raiz. Até porque, no decorrer dos séculos, aí de 1530, os primeiros povos chegaram da África escravizados, até 1800, praticamente, 1760, durante todo esse período, a única nação exportada como escravo ao Brasil era a nação Bantu. Eram os escravos que vinham efetivamente dessa região subsaariana. Então, a gente precisa desassociar esta origem do povo quimbundo, ou quimbanda, do que nós conhecemos hoje no Brasil da religião quimbanda. É um outro assunto, em um outro momento a gente consegue falar de quimbanda brasileira, até porque essa associação ela pode trazer aí uma associação até negativa ou distorcida sobre sua origem, mas efetivamente Umbanda ela se aproxima no tronco linguístico quimbundo e a origem dela é na África subsaariana, da língua dessa nação que traz para cá o Quimbanda como o grande curandeiro. Chegando no Brasil, nós vamos falar agora sim, né? Você imagina que a escravidão, esse período de escravidão, ele começa com a chegada dos negros por vários portos no Brasil, dentre eles Maranhão, Salvador, São Vicente, aqui no litoral paulista, mas predominantemente na região de Salvador.
E essa chegada, esse domínio que o povo Bantu traz para nós durante muitos séculos, já dá origem a manifestações religiosas que aí a gente pode dizer que é talvez a aproximação mais chegada ou mais quente que nós temos com essa Umbanda que a gente conhece hoje e quebraria de uma forma muito não presunçosa, mas de uma forma muito ampla, muito até carinhosa, essa ideia de que a Umbanda nasce em 1908. Ela é uma religião que transcende o tempo, né? Ela é uma religião que vive no mundo e o mundo vive na Umbanda, seja neste nome ou em qualquer outro, desde que a gente conhece, que o ser se conhece por si só. Chegando os Bantus, eles começam a ter esse contato frequente com o índio. O índio também foi escravizado durante todo esse período, né, de escravidão no Brasil, não só o negro vindo de fora, mas como o índio. E ali você tem uma primeira miscigenação, um primeiro amalgamento da cultura indígena xamã com a cultura bantu, a cultura africana. Aí fala, não, mas o bantu já cuida do orixá desde então? Não. No bantu, os bantus cuidam do inquice, de um outro tipo de divindade que hoje, inclusive, se fala muito pouco, justamente por essa disseminação, por essa fase em que toda essa cultura, todo esse país foi dizimado. Esse país não, né? Estes países, porque ali realmente é uma faixa continental gigantesca. Ali o primeiro amalgamento acontece da religião xamã indígena com a cultura africana. E a primeira manifestação registrada que existe, portanto, é a santeria, que não é um nome que era dado pelo índio nem pelo bantu, mas sim pelo português. O português chamava aquilo como uma associação à histeria, provavelmente, é o que se aproxima mais para a compreensão de como constrói aquilo. Então, ele cuida de um santo, mas de uma maneira histérica. Então, chega na santeria, que é a forma como aquele grupo estava se desenvolvendo para praticar o seu cuidado, para praticar o seu culto. Ali você não tinha orixá, ali você não tinha linha de esquerda, direita, preto velho, boiadeiro, baiano, você estava trabalhando com o ancestral, o ancestre divinizado, o ancestre ou o seu tata. É um nome usado em muitos candomblés, até hoje, o tata como figura do pai. Que tata é pai na língua bantu, enquanto babá é utilizado na língua iorubá. Então, ali começa, talvez, a primeira manifestação documentada daquilo que a gente conhece hoje como religião que possui transe, incorporação de antepassados, recados e cuidados desses antepassados diretamente àqueles que são assistidos. É o primeiro momento em que você vê uma cultura, imagina a riqueza que existe, uma cultura indígena que, né, domina matas e ervas e tudo, e de uma erva que o africano não conhecia, né, são terrenos diferentes, são ervas, são plantas diferentes. É a primeira construção daquilo que a gente pode entender como a derivação de uma Umbanda atual, né? Então ela começa ali e vai se desaguando em várias transformações, passando por santeria, por puxa, santeria, jurema, cabula, encanteria, ababaçuê, que é um termo especificamente amazônico, na região norte, que deriva também dessa ideia de manifestações. No meio de tudo isso, existe uma coisa que é muito xamânica, que também muitas vezes se mistura com algumas das umbandas que existem hoje, que é justamente a ideia de você trabalhar com seres divinizados. A encanteria, ela pisa muito nesse mundo de você não tratar só de ancestros divinizados, seres humanos que já viveram, mas trabalhar com cultos, por exemplo, da onça, do boto, da pedra, do cristal, enfim, buscar nesses outros seres manifestações, inclusive físicas, que servem para te dar o caminho de vida, a resposta, a orientação que possa fazer sentido para você.
Então, são muitas derivações, são muitos nomes, e se fosse falar de todos eles, a gente iria muito longe. Não há, na maior parte dessas derivações, aquilo que a gente possa definir como timeline, né? Início, meio e fim. Qual é a primeira, qual foi a segunda, como que isso se constrói, como isso se dá em cada região brasileira, sobremaneira na região Nordeste, Norte. Você vê que Norte tem ali no Maranhão uma baita referência, que inclusive até hoje é uma das terras que é chamada comumente por Terra da Macumba, né? Tem regiões do Maranhão que são tomadas pela religião africana, de várias dissidências, inclusive talvez as mais preservadas, Bantu, estejam lá. No Nordeste, não preciso nem dizer, no Nordeste se torna quintal, principalmente Iorubá, mas ali também tem todas as manifestações possíveis, né? Catimbó, Jurema Sagrada, Xangô, tudo ali, você pega vários estados, você tem manifestações específicas de Pernambuco, manifestações específicas paraibanas e aí por diante. Então, a raiz, quando a gente fala de Umbanda, não com, mais uma vez, a intenção de tornar a referência do Zélio como uma referência ruim, pelo contrário, talvez ele tenha sido a força motriz que faz com que o kardecismo, eu vou assemelhar com uma distância, sem a intenção de fazer um paradoxo exato, mas comparando com a ideia de uma igreja católica cristã, onde você tem uma dissidência que se solta dela e nasce ali o protestantismo. Talvez seja por esse lado essa dissolução que o Zélio consegue promover, fazendo com que o kardecismo hoje não tenha até mesmo preconceito de ter no seu trabalho, na sua doutrina, a separação ou a discriminação de seres e manifestações espirituais daqueles ditos ou tidos como não desenvolvidos. A partir daí, nós temos os eventos que eu vou dividir com vocês em documento, não vou passar isso ponto a ponto, onde nós vamos ter os primeiros documentos de Umbanda. 1933 é o primeiro documento de Umbanda que surge, e é um documento ainda muito amalgamado, muito não personificado. Coisas que são muito benéficas para essa Umbanda nascedora, vindo com o Zélio, e que nos facilita muito a ideia de que ela exista ainda hoje. Esse é um dos créditos que com certeza tem que ser atribuído. É a ideia de que se a Umbanda nasce como uma manifestação espírita, e o espírita, ele vem de cientificismo, ele vem de livro, ele vem de doutrina, ele já vem com uma aceitação europeia, ele já traz um selo europeu, ele traz um selo, inclusive, de pessoas que estavam ali na casta, grandes estudiosos, pessoas que estavam... já era uma tendência de quebrar preconceitos, já era uma religião que vinha com uma outra pompa, uma outra condição para chegar no Brasil. E a Umbanda, ela nasce, o primeiro congresso de Umbanda, ele vem como o Congresso Espírita de Umbanda, né? Congresso Espírita de Umbanda, e a Umbanda ela é chamada Umbanda Branca e Demanda. A ideia que era colocada ali, inclusive tem trechos que eu vou fazer grifos para compartilhar com cada um de vocês, ainda é uma ideia, ainda é uma ideia que vem não desprezando o negro ou o índio na mesa da cerimônia kardecista, mas ainda tratando a magia que era praticada pelo negro, que a princípio era uma magia malfazeja, né, era considerada como uma magia ruim, ela surge como uma contraposição, ou seja, eu tenho ao meu lado negros e índios que vão trabalhar na Umbanda Branca e Demanda em favor de defender a nós das maldades praticadas pela Umbanda, pela magia negra ou
pela magia feita pelos negros. Então, o primeiro congresso de Umbanda vem com essa roupagem, a primeira publicação feita, ela vem com esta cara, de uma maneira bastante forte, bastante explícita. Por que que isso nos traz uma herança boa? Porque nós ainda estamos aqui falando de Umbanda. Provavelmente não tendo essa característica, não entrando nessa fresta, nessa oportunidade de falar, de associar essa Umbanda a uma doutrina, nós não tivéssemos a força para manter em pé esta Umbanda que a gente conhece hoje. Dentro disso, existem diversas Umbandas. Então, nós temos aí uma das referências, que é a Umbanda do Zélio. Eu vou chamar ela de Umbanda tradicional aqui, apesar do nome não ser esse de início, né? Então, há uma história sobre essa transformação do nome, que vem do Alabanda a Umbanda e depois Umbanda, e ela sempre era colocada desta maneira, então, como Umbanda branca e demanda. A Umbanda tradicional, que é essa, então, a popular, eu vou chamar assim, ela tem características bastante específicas em que os pontos, os cantos são feitos sempre a capela, né? E nem sempre seguidos de palma, mas ela tinha ainda a ideia de não ter tambor, né? Ela não reconhecia o tambor e não havia nesta Umbanda o orixá, né? Existem muitas confusões nas primeiras publicações, vocês também verão isso. Muita confusão ainda quando se fala de orixá. Ele começa a ser amalgamado mais ou menos nessa faixa de 1933 a 1950, 60, ele começa a ser amalgamado, mas ainda misturado nas publicações entre entidade e orixá. Vira tudo uma coisa só, né? Iemanjá, ela é, por exemplo, colocada como uma entidade, ela dá atendimento, ela fala, ela orienta, não na religião do Zélio, né, na Umbanda tradicional, mas em algumas outras Umbandas, quando ela começa a se manifestar, ela ainda começa nessa condição mais, vou chamar de primitiva, ou menos lógica, considerando a tradição que vem do Yorubá. Então, a religião matriz vem aí da tradicional. Você tem uma Umbanda de almas em Angola. Aqui está falando de Angola, que é povo banto. Então, já é mais próxima do ritual bantu de forma assumida. Umbanda Caritas, ela assume a doutrina espírita como própria e simplesmente permite que as entidades se manifestem seguindo a mesma linha que tinha que tem no espiritismo doutrinário e etc. Umbanda de Caboclo, ela é uma umbanda específica com a manifestação mais próxima do xamã, e é uma umbanda que não reconhece outras manifestações, nem de orixás, nem de vuduns, nem de inquices e nem de outros trabalhadores. A Umbanda Molocô, ela se diz como uma das mais próximas do candomblé, assim como a Umbanda Traçada. Essa Umbanda Traçada, ela fica até um termo pejorativo, ela traz essa cara, essa roupagem pejorativa, ela fica naquela mistura de um bandomblé, é mais candomblé, é um candomblé que fala que é Umbanda para poder estar aberto, né? Para poder ser aceito. A Molocô, não. O Molocô, ela vem de uma derivação de uma língua especificamente urubá. Omo ou Omã, a pronúncia correta em urubá, é filho, e Locô seria árvore. Então, é uma Umbanda dos filhos da árvore. Ela traz na sua estrutura algumas características bem específicas que são completamente diferentes de todas as outras. E há quem diga que a primeira manifestação efetivamente chamada de Umbanda surja do Tata Tancredo, e não efetivamente do Zélio, e teria sido aí uma transposição de um para outro. Porque o Tata Tancredo, ele tem no culto dele, ele canta em urubá, ele bate tambor, ele imola animais, é uma religião iniciática, ele tem tudo ali para ser um candomblé, tem tudo para se transformar em um candomblé,
porém utiliza as ritualísticas, as práticas umbandistas com essas entidades que são incorporadas, preto velho, baiano, boiadeiro e etc. Isso ao longo do tempo foi sendo incluído, né? Não necessariamente de início. Umbanda esotérica, o maior difusor dela, a maior referência, provavelmente, que exista é a do Mata e Silva. Ela já é uma umbanda que fala de cabala, fala de cristais. Ela é uma umbanda muito diferenciada. Ela vai fazer referência a fundamentos da Lemúria, leituras complementares muito mais complexas e voltadas ao esoterismo. Então, é diferente do que a gente está acostumado a ver com a Umbanda dissidente africana. A mesma coisa acontece com a Umbanda iniciática, com a diferença de que a iniciática ela vai pisar mais no mundo indiano ou sânscrito, e quando fala de candomblé, ela fala de uma região específica, que é o candomblé Queto, uma nação específica. Hoje, nos tempos atuais, nós temos algumas mais comuns, né? Dentre todas essas que eu estou falando. Por que existem umbandas? Ou seja, tem alguma mais bonita do que a outra, mais certa, mais correta do que a outra? Não, né? Existe aí uma questão de vínculo, de sintonia, de afinidade, que é construído por quem segue aquela doutrina, mais próximo daquela do que da outra. A Umbanda Sagrada é das mais comuns hoje, é das mais difundidas pelo o Rubens Saraceni, um camarada que teve uma dedicação hercúlea para construir e produzir muito conteúdo escrito, né? Não há uma Bíblia que a gente siga na Umbanda, mas se há alguém que dedicou a escrever, é ele. Então ele deixa uma herança escrita muito robusta, orienta pessoas que hoje são referências nessa Umbanda sagrada, e torna essa Umbanda, ela dá a doutrina que a gente muitas vezes sente falta por ter uma tradução oral, ela dá essa roupagem doutrinária para a Umbanda. É o primeiro a fazer isso efetivamente, produzindo livros que falam sobre a hierarquia, sobre a constituição de um sacerdote, sobre a teologia de Umbanda, ou seja, né, a lógica de Deus para a Umbanda, panteão de orixás e etc. São obras, são linhas, são informações ditadas, né, são obras psicografadas, não são obras autorais puras e não são obras investigativas, né? Então não carrega história e não carrega assinatura de biografia. Então é uma obra psicografada em que essa entidade, que é o Pai Benedito de Aruanda, transmite a ele todo o conhecimento que ele vai difundir. As questões que pairam em cima da cultura dessa Umbanda sagrada, que são as mais questionáveis talvez, é justamente a ideia de que essa Umbanda sagrada, ela nasce se referindo, por exemplo, ao orixá, de maneira muito diferente do que era acostumado a tratar um orixá na terra em que o orixá nasce. Então, é como se dissesse que o orixá ele é cultuado na África de uma maneira errada. A melhor maneira é a maneira que nós estamos definindo aqui. Essa talvez seja o principal questionamento em volta desta Umbanda chamada Umbanda Sagrada. Ela parte do zero, como se fosse do zero, efetivamente, não compreendendo, não olhando, não tratando a história dessa Umbanda e toda essa bagagem que ela carrega. Outros senões é a possibilidade de você não ter iniciação, você não tem ritos que te tornem um filho, nem ritos que te tornem um pai de santo ou um sacerdote, de tempo em casa, tempo de chão, tempo de vivência. A Umbanda Sagrada, ela entende que o sacerdócio ele é uma escolha, ela não é uma predisposição ou uma definição espiritual pré-concebida do seu nascimento, ou uma derivação de uma ordem espiritual
que você tem uma missão sacerdotal. Ele entende que você queira ser um sacerdote, esteja disposto a ser um sacerdote, você pode buscar os seus conhecimentos e se intitular um sacerdote, tornando, inclusive, o acesso à Umbanda muito facilitado, por meio de web, de cursos virtuais e etc. A Umbanda popular, que é essa muito aberta, muito adepta aos sincretismos, ela vem dessa leitura, dessa referência à macumba carioca. Macumba, para quem não sabe, não entende bem de onde vem essa expressão, macumba é um instrumento musical, antes de tudo é uma árvore. Essa árvore, ela deriva um instrumento musical que era utilizado em encontros musicais. E dentre os encontros musicais, ele é um instrumento semelhante ao reco-reco. Ele também era utilizado como, efetivamente, encontro musical não só ritualístico. Então, essa árvore deriva num instrumento e que era feito da árvore, e era um instrumento que era utilizado em encontros musicais e ritualísticos. Então, quando as pessoas se referiam a macumba, há quem diga que era, inclusive, algo semelhante ao que a gente diria hoje, e aí, vamos no samba? Vamos na roda de capoeira? Vamos, né? Então, seria isso, é uma árvore, um instrumento musical, e acabou sendo atribuído a rituais, principalmente do candomblé. E aí, popularmente, virou, vamos lá na macumba, e a macumba foi se tornando o que é hoje, essa referência toda. Essa macumba, ela já é uma manifestação que antecede a Umbanda, com certeza, e também traz toda essa cara que a gente vive hoje. Essa cara que a gente vive hoje seria trabalhar com diversas entidades, diversas linhas, falar de orixá, que é uma cultura africana e iorubá, trabalhar com ancestres divinizados, incorporados em manifestações de transe, que é uma raiz bantu, reconhecer a sexta-feira como guardada e o uso de branco, rituais litúrgicos ligados a Oxá, Alá, né? E coisas que nós vamos falar um pouco mais adiante, até para que seja efetivamente possível absorver conteúdo, porque, como eu disse antes, é muita coisa e nós vamos ter que achar um jeito de dosar isso para que todo mundo esteja na mesma página. Para finalizar, eu coloquei aqui a curiosidade do Umbandaime, que é esse sincretismo utilizado entre a Umbanda e o Santo Daime, envolvendo a utilização do chá e das práticas de transe e o processo de desdobramento mental, né? Até aqui, eu acho que a nossa missão seria dizer assim, não há uma verdade absoluta. A Umbanda, elas são, corrigindo a frase, as Umbandas são diversas, cada uma bebeu em uma fonte para se tornar o que é hoje. Não há quem possa dizer que a prática do vizinho não seja melhor. Existem diversos... É uma religião que traz para nós essa consciência de que existem diversas formas de você chegar ao sagrado. E te permite essa liberdade de afinidade, né? Quem tem uma afinidade maior com, por exemplo, existe uma Umbanda que eu tenho pouca propriedade em falar sobre ela, que faz uma associação de manifestação de seres extraterrestres e se intitula Umbanda. Então, é um extraterrestre que se manifesta num ser humano e dá recados para a humanidade, inclusive um segmento sério, né? Quem me apresentou esse segmento está conosco aqui, o Edson Mello, um querido amigo. Eu não tive ainda condição de aprofundar, mas é uma Umbanda que existe, é uma Umbanda séria. Existe Umbanda que não toca tabaco, que veste branco e que trabalha apenas com ervas e essências e não trabalha, por exemplo, com vela. Existe Umbanda que não tem vela e não tem canto, tem que ser no silêncio. E todas essas manifestações de fé, por afinidade, te levam a um nível de desenvolvimento maior.
te fazem um convite, e até uma coisa que é positiva, se for parar para pensar, não tendo essa verdade absoluta, você não precisa estar vinculado a uma casa, a um babá, babá orixá, né, babá, essa contratura de babá, babá orixá, pai de santos, não tem que estar associado a ele, porque o caminho são diversos, e onde você se sente bem, é lá que você deve estar. A Umbanda é uma das religiões mais sincréticas, assim, facilmente, para que vocês tenham uma ideia, assim, de profundidade, né? Nós vamos pegar religiões, se a gente for pensar em manifestação religiosa e não espiritual, desenvolvimento espiritual, as mais antigas se remetem a aproximadamente 10 mil antes de Cristo, e são as religiões chamadas de religiões anímicas. O que é animismo, né? A ideia de que tudo tem alma, tudo tem vida. O ser humano tem vida, o animal tem vida, o mineral e o vegetal têm vida. O que vem se reforçar recente na teoria, inclusive kardecista, de reencarnações, de processo evolutivo, de que todos nós nos manifestamos sempre em caminho ao ápice, né? Em caminho ao ser maior, à elevação. Vem passando, se a gente pensar em xamã existe desde sempre, os aborígenes já trabalham com cura e com erva desde sempre. Então, se a gente falar de uma Umbanda, limitando ela a um evento histórico, nós tornamos a nossa conversa muito curta. Ao mesmo tempo, possibilita que uma conversa como essa nossa faça com que a gente enxergue todas as vertentes positivas que nos apropriamos hoje para fazer o nosso ritual, que vieram do cristianismo, do islamismo, do budismo e assim por diante. Então, uma das religiões mais sincréticas que eu conheço, e talvez isso que me torne tão vinculado a essa religião, que foi quem me pegou, foi a religião que conseguiu me trazer essa completude. É uma religião das mais próximas ao cuidado com a natureza, ao divino manifestado, ao respeito ao semelhante, e a questão da inclusão social, ela já é intrínseca, né? Ela está ligada a Umbanda de uma maneira não desassociativa, né? Não dá para desassociar a Umbanda dessa diversidade que nós falamos tanto hoje, de forma tão massiva, tão comum, né? Inclusive de uma forma bastante, talvez mais recorrente do que fosse necessário, né? A gente tentar lembrar de o negro levantar a bandeira do negro, enquanto o gay levantar a bandeira do gay, e a gente talvez esquecer de levantar a bandeira do humano, do ser humano, todos humanos, e ponto final, independente de bandeira, de onde venha e do que seja, né? Essa é a Umbanda. A Umbanda, para mim, é uma religião que transcende o terreiro, transcende o chão. Ela chega na minha vida pessoal, ela frequenta minha casa, ela frequenta meu trabalho, ela frequenta minhas amizades, frequenta minha escolha de vida, minhas relações com as pessoas, frequenta meu desenvolvimento pessoal, enquanto busca por aprimoramento, por conhecimento, e de uma maneira que, parafraseando o Alexandre Comino, numa das colocações que ele faz, que eu acho mais assertivas, a Umbanda somos nós, a Umbanda sou eu, a Umbanda é você, a Umbanda e nós nos tornamos um só. Eu estou bastante surpreso por ter conseguido terminar com 12 minutos de antecedência. Esse conteúdo é um conteúdo grande, e temos aí a feliz possibilidade de 12 minutinhos para a gente bater um papo sobre o que for necessário. Se alguém quiser puxar a corda... José, Diga, eu né? acho que você poderia também dizer um pouco do nosso chão, né? Da nossa casa, como ele funciona. Quer dizer, não está funcionando agora, né? Mas exatamente a forma como a gente trabalha, o que a gente propõe. Eu acho que seria interessante. Legal. Nossa casa é uma casa, como eu disse, regida por um orixá iorubá chamado Xangô.
é um orixá dos mais cultuados, ou dos mais falados, né, dos mais conhecidos, vamos dizer assim, de quem é distante da nossa religião. Essa casa ela foi feita e orientada por um caboclo, um ser da mata, um índio, e o nosso foco, a nossa busca, a nossa missão é uma missão de cura. Então, nós trabalhamos com curas físicas, mentais e espirituais. A ideia é a gente conseguir melhorar pessoas, naturalmente, as ferramentas de conhecimento, as ferramentas ritualísticas fazem todo sentido, mas a missão de nascedouro, de onde nós partimos, é essa. Trabalhamos com todas as linhas clássicas da Umbanda, que são... Nós vamos falar disso um pouco mais adiante, para não dar nó na cabeça do povo, mas com todos os trabalhadores conhecidos, né? Esquerda, direita, linhas de pretos velhos, baiano, boiadeiro, marinheiro, a esquerda também, com os Exus e Pombogiras, e trabalhamos com entidades muito específicas, islâmicas, que fazem cirurgia espiritual, essa coisa toda. Então, assim, é um terreiro, a gente fala de terreiro, né? Uma casa, um templo, é um espaço sagrado, bastante diferenciado nesse sentido de objetivar a cura e desenvolvimento pessoal. Respondeu, Meg? Respondeu, acho que é perfeito. Legal. Quem tinha É porque eu levantado a acho mão? que é para conhecer mesmo, né? Porque a partir do momento que está se dando o curso, né, saber a origem das Sim, pessoas que estão, principalmente a sua, né, que está dando o curso, sim. para as pessoas entenderem. Não sei quem tinha levantado a mão, Luiz. Eu levantei a mão agora porque é assim, eu não sei se todo mundo aqui que está aqui tem conhecimento da Umbanda, eu acredito que não. Talvez acho que a Tina nem é espírita, né? Está participando aí também. Mas assim, no começo é meio um pouco complicado, assim, até para entender tudo que é orixá, o que é entidade trabalhadora, o que é o que é um preto velho, o que ele faz, o que é um Exu, como ele trabalha para a gente, porque muita coisa assim, para quem não conhece, acho que Exu é uma coisa ruim, nossa, esse Exu, e não tem nada a ver. Então, assim, é claro que isso aí vai ser lá mais para frente, mas assim, o que eu quero, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: quem está agora escutando tudo isso parece meio confuso, né? Mas isso aí é um parâmetro para a gente ter um início, para começar a explicar o que é um orixá, o que é uma entidade trabalhadora, eu acho que é legal ter É, um pouco eu, de calma para entender o que é tudo isso. eu diria assim, num curso como esse, o importante é a constância e não a velocidade, porque o tempo vai fazendo com que tudo se torne cada vez mais claro, de forma devagar, né? É uma construção, esse construto, ele leva tempo para ser feito, é uma realidade muito diferente da realidade ocidental comum para nós, essa realidade cristã, esse mundo que nós vivemos e nascemos cristãos, ou uma sociedade cristã. E a Umbanda é uma religião que fala também de cristianismo, como fala de dezenas de outras coisas, e naturalmente que cada uma dessas coisas tem muita raiz, muita história. Então, para a gente falar da Umbanda de um jeito mais didático, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e ir montando o quebra-cabeça, para daqui a pouco as coisas fazerem mais sentido. Luci, dona Luci, levantou a mão. Eu queria dizer o seguinte: aproveitar esse restinho de tempo nosso para as pessoas se apresentarem, porque a maioria não sabe quem é quem. E Vamos lá. segundo, dê um tempo menor, um tempo a mais para nós, para a gente rezar e agradecer no final. Perfeito. Pode começar, Luiz. Puxa a corrente.
Boa noite aí, pessoal. Meu nome é Luiz Calandrino. Eu estou frequentando lá o chão nosso, lá o terreiro, lá há mais ou menos aí uns 2 anos. Uns 2 anos, porque foi um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Estou aprendendo como todo mundo aqui. Algumas coisas são confusas para mim ainda, outras já tá na veia, entendeu? E estamos aí para aprender e entender mais da Umbanda. Bora lá. Próximo, Edson. Boa noite, boa noite. Meu nome é Edson Melo. Eu conheço a casa pelo Zé, que a gente se identificou. Hoje eu tenho ele como um irmão, né? Mesmo antes de saber que a gente tinha essa afinidade espiritual. E ao longo do decorrer do trabalho que nós fizemos juntos, profissional, acabei descobrindo que as nossas histórias se fundem, né? Porque, como ele falou, o espiritismo, as religiões, elas são fragmentos de um todo. A Umbanda é um fragmento. Hoje eu entendo isso, até por causa que eu comecei a trabalhar e conhecer um pouco do Ramatiz, da parte da Umbanda com o ET. Então comecei a entender que nós não estamos sozinhos, nem o bandista, nem o espírita, nem o católico, todos é, é, são ferramentas para um maior, que às vezes existe uma necessidade de uma linguagem, né, de cada um, ou cada um ouve aquela linguagem que vai se assemelhar mais próximo ao entendimento dele. Então eu estou aprendendo também, estou aí com vocês, e vim por esse braço da, do espiritismo que nos une, né, que nos traz a mesma vibração, que foi a primeira porta que eu tive, que foi o Zé Carlos. Boa noite, pessoal. Bom estar contigo, Edson. Próximo, Andréia. Bom, meu nome é Andréa, eu já estou com o José nessa correria da vida, né? Conheci ele através de trabalho, depois nós fomos se identificando, nos conhecendo, né? Tanto na parte da espiritualidade. Hoje a gente está com o nosso, né? Eu falo nosso, né? Porque todo mundo faz parte, nosso terreiro. Eu fui assim, eu estou sendo a filha, a primeira filha dele, né, na qual ele está aprendendo comigo, e eu estou aprendendo muito mais com ele cada dia que passa. Está sendo uma experiência muito bacana, e cada dia mais eu sei que eu preciso de mais conhecimento, então por isso que eu estou aqui nesse curso também, e quero o que eu puder ajudar, contribuir com o que eu já adquiri na minha bagagem, mas quero colocar mais bagagem também e continuar nessa caminhada. Próximo. Pode ir, Caru. Você está ansiosa aí, Caru? Tina levantou a mão. Tina levantou a mão, vai, Tina, primeiro. Salvou a Caru. Tina, você está com o áudio cortado, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu tô realmente aqui para aprender. Eu não entendo nada desse assunto, então eu estou querendo realmente muito aprender, ver o que acontece. Eu queria aprender muita coisa, entendeu? De espiritismo, dessas coisas, do que acontece, tem muitas respostas. Não sei se eu vou conseguir, mas eu estou com essa intenção não conheço nada, sou leiga no assunto. Estou Legal. aqui. Seja bem-vinda. Para quem tem o primeiro contato, ou assim, eu me coloco à disposição para te colocar na mesma página sempre, Tatina. Tá bem. Quando você sentir que faltou, acho que você tem a referência da Estou sempre Margarete. acompanhando as orações, estou sempre acompanhando as orações. Agradeço muito as orações também que fizeram para o meu marido. E eu estou querendo entender muito e participar. Legal. Que nem eu falo, eu acho que vai ser um conhecimento legal para mim. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada. Vai lá. Caru, agora é a tua vez. Você está com o áudio cortado.
bem. Pronto. Oi. Ficou aqui com uma novidade aqui por causa do som, a minha filha aqui. Gente, meu nome é Carolinha Canaprinho, estou aqui há pouco tempo. Eu estou praticamente começando, estou acompanhando todos vocês, a mesma coisa. Vamos que vamos. É confuso para mim também. É mais difícil para mim entender. Para mim é mais da prática. Então, eu gostei muito da classe, né? Eu me sinto muito bem, muito confortável. Então, eu quero aprender muito mais, cada vez mais. Obrigada, é isso. Show. Parabéns, Carol. Muito bom. Já já nós estamos de novo com a casa aberta, Carol. Caruso, segura um pouquinho só, tenha paciência. Vamos lá. Mayra? Achou que fosse escapar, Mayra? Meu nome é Mayra, eu trabalho numa casa chamada Aldeia da Mata e sou médium lá. Ela trabalha com banda sagrada e eu estou aqui para aprender mais e vim pelo convite da Lucy do Zé e acho que vou aprender muito pelo que eu já vi do curso. Agradeço muito. Uma grande responsabilidade, viu, dona Mayra? Porque sei da sua história, do seu passado, e você me joga a responsabilidade lá no teto, viu? Mas vamos embora. Quem está faltando? Tem mais 5 pessoas que eu não consigo ver aqui o nome das pessoas. Meg, é você. Noemi. Margarete, Zé. Margarete, vai lá, Meg. Bom, eu estou na casa, né? Já me considero filha da casa. Fui kardecista por sei lá quantos anos, melhor não falar, né? Para não falar a idade. E estava procurando uma coisa diferente. Para mim também, que nem o Zé falou, é bem complicado se aprender, né? É muita coisa para aprender. E muita coisa para desmistificar. Eu acho que essa é a grande verdade, né? Porque a gente aprende de uma forma, né? A gente vem de berço católico, aí vai para o catecismo, aí vai para banda. Mas, como médium, me senti muito bem na casa, não tenho a mínima intenção de largar do pé do Zé por um bom tempo, né? A gente quer muito voltar a trabalhar, voltar atender, né? Eu acho que faz muita falta os assistidos, né? A gente poder ajudar, porque na realidade, para cada um que a gente ajuda, a ajuda volta triplicada para a gente mesmo, né? Estamos aí, aguardando ansiosamente para voltar para o chão. É isso aí. Estou apaixonada realmente pela casa. Coisa boa. Noemi, Victória, Karen. Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Noemi. Eu conheci a religião através da Andréia. Ela me levou um pouquinho, depois o Zé terminou de me explicar um pouco, mas ainda estou bem cru. A gente trabalhava junto, mas eu estou aqui para aprender mais, a entender um pouquinho melhor. Show de bola. Obrigado, Noemi. Quem está faltando aqui? A Victória, a Lua, a Karen e acho que só, né? O João, que acabou de chegar, né, João? Pode ir, Victória, pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu conheci a Umbanda com a Andréia, meu primo, e com o José, né? A maior aproximação foi com o José, enfim. E eu estou aqui para aprender muito, porque eu não sei nada, é muito do zero. É uma aula, tipo aulinha de faculdade, com um caderninho e tudo. Isso aí, seja bem-vinda. Karen?
Olá, boa noite. Eu sou a Karen, eu vivo, sei lá, da religião, de várias religiões, na verdade, eu cresci não tendo nenhum preconceito e nenhuma diretriz, em casa todo mundo é espírita, né, por parte da minha mãe e do meu pai. A minha avó era mãe de santo, convivi com muitos amigos, amigas que eram evangélicas, também candomblé, umbanda, então conheciam. Mas realmente fui me aprofundar e entender o que é Umbanda com José. Conheci ele já tinha uma casa, na verdade, conheci ele quando ele foi em casa limpar a minha casa, que estava ruim a situação lá. E aí foi através da religião mesmo que eu conheci ele. E a gente acabou tendo um envolvimento amoroso aí, tendo 2 filhos, enfim. E é isso, eu participei da casa durante a iniciação dessa casa especificamente. Estou achando o curso muito interessante, porque é muito diferente de você conhecer na prática. Aqui a gente está fazendo uma parte bem devagarinha, conhecendo história, tudo isso a gente não vê na prática, lá a gente conhece vivendo, né? A gente vai aprender o que é as coisas meio que na marra, assim. O que é marapa? Na hora que o cara pede a ponta, você vai lá e fala, é isso aqui, tá, entendi. O que é um orixá? Ah, tá, a gente vai entender o que é orixá fazendo reza. Então, está sendo bem interessante, bem diferente, fiquei bem confusa, olha que eu achei que eu entendia fiquei bem perdida no início, e aí eu falei, agora está fazendo sentido, porque ele trouxe a raiz mesmo, né? A Umbanda é brasileira, mas na verdade vem dali, vem daqui, vem de lá. A Umbanda é isso que ele falou, somos nós, né? E é isso. Eu estou adorando o curso, parabéns, viu? Bom. Boa sorte para todo mundo. Vamos nessa. Dona Lucia, a senhora agora. Quem tem nora não morre pagana. Deixa eu falar. Já puxa a corda, já passa a bola. Meu nome é Luci, eu sou a mais velhinha do grupo e a mãe do Zé. A mãe do Zé é famosa, viu? E eu gosto muito do assunto religião, de todos os sentidos, em todos os níveis. Eu procuro conhecer sempre um pouco de tudo e onde me chamam eu vou. Então, eu estou vivendo agora essa fase da Umbanda. Depois de vários anos que eu me afastei de Umbanda, eu voltei pelo Zé. E eu estou gostando muito, dando maior apoio, maior força. Eu acho que foi muito bom o curso hoje, está de parabéns. Pontualíssimo! Gente, eu consegui fazer dele um grande homem. Que maravilha! Dona Luci, mostra a cara. Mostra a carinha. Cara. Ah, meu Deus do céu. Minha carinha está acabada, viu? Carinha da velha. Pronto. Mas é isso, gente. Dona Luci, a senhora é um partidão ainda, Dona Luci. Pode mostrar a cara aí. Não vem me cantar não, viu, Luiz? Ô, Edson. Eu esqueci de falar que meu nome é Margarete, né? Acabei esquecendo. Sair, esqueci de falar também que eu sou mãe do Luiz e da Carolina, né? É verdade. É verdade. Cadê o Zé? A Simone, Zé. Oi? Zé, a Simone falou que acabou a bateria dela, que depois ela assiste pelo link lá e ela tá mandando um beijo para todos aí. Tá, obrigado. E aí? Fala pro Zé, eu quero conhecer ele para ver se eu conheço algum ET que seja amigo dele. Gente, vamos lá. Lua, faltou você falar, Lua. Falta eu. Oi, eu sou a Lua Maria. Eu sou de origem Calon por parte de pai. Minha avó, quando eu era bem pequenininha, me ensinou alemão, ler carta. Mas, assim, da família, ninguém nunca falou, olha, você vai ter uma religião. Ninguém nunca me doutrinou para nada, né? Mas o que me ajudou, né, a querer, assim, conhecer bastante coisa, né? Então, mas, assim, eu sempre gostei
bastante, assim, da parte, assim, esotérica. Então, quando era bem menor, eu já tenho mais de 30, não parece, mas eu já tenho mais de 30. 3 filhos já. E, então, assim, mas quando eu era bem menor, assim, eu comecei estudando bruxaria, aí eu já estudei também xamanismo, e minha melhor amiga que estudava xamanismo comigo, ela começou a estudar Umbanda, isso já faz mais de 10 anos, aí ela falou para mim, olha, eu acho que Umbanda, você vai se identificar muito com Umbanda, mas eu ficava assim, eu acho que não, tipo, porque eu não tinha, assim, um entendimento muito grande. Acho, assim, que eu tive um pouquinho, assim, de resistência, porque, assim, eu estava me dando muito bem com o que eu estava estudando já. Mas no dia que ela me deu um livro para ler, eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero. E foi um livro de Umbanda, inclusive, do Rubens Saraceni. Amei, aquilo abriu meus olhos. Aí depois disso eu fui procurar um terreiro. Amei, tipo assim, não só amei, como naquele primeiro terreno que eu frequentei, assim, ele não era exatamente de Umbanda Sagrada. Era uma Umbanda mesa branca, assim, mais tradicional, que era, assim, uma coisa mais acompanhada de palmas mesmo, não tinha tabaque. Mas, assim, eu fiquei lá, aprendi bastante coisa, era uma Umbanda mais sincrética, mas aí eu, eu acabei saindo, né, porque a mãe de santo, infelizmente, não está mais entre nós, e de lá eu fui para Umbanda Sagrada, onde eu acabei até me iniciando na Curimba. Tá? Hoje eu tô sem terreiro, né, porque isso aconteceu quando eu morava em outra cidade, e agora fiquei um tempinho longe da Umbanda, não assim, longe de frequentar terreiro, né? Mas longe, assim, da religião, não mais. Tipo assim, não mais. Isso já faz, acho que deve fazer aproximadamente ali. Minha amiga começou a estudar faz uns 10 anos, acho que uns 2 anos depois que ela ficou insistindo que eu comecei. Faz uns 7 anos aproximadamente que eu tô na Umbanda. E eu não pretendo sair mais, não. Eu tô um pouco nervosa hoje. Que bom, seja bem-vinda. Aproveite. Eu conheci o terreiro de vocês através dos áudios que estavam compartilhando ali no início da quarentena, com as orações. Foi muito bom para mim, viu? Eu compartilhei com a minha avó, eu compartilhei com a Bisa, eu compartilhei com muita gente que amavam, assim, os áudios que vocês enviavam, assim. Hoje eu já não estou acompanhando, eu não sei se vocês ainda estão mandando, porque eu acabei mudando de número. Oi? Lua, através de quem você soube das orações que a gente estava fazendo na época da pandemia? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu, eu não lembro. Eu não sei se eu vi em algum lugar que ia ter. Não, acho que eu vi num grupo que ia ter um grupo de oração. Eu cliquei no link e entrei no grupo. Acho que foi isso, porque já faz mais de um ano isso. Agora, eu não sei se vocês continuam fazendo oração, porque faz tempo que eu não estou recebendo notificação nenhuma. Estamos fazendo hoje por texto, mas seu testemunho nos faz a cobrança aí de que já estava interna de retomar essas orações diárias. Isso não só me ajudou, como ajudou muita gente. Tem gente assim que nem estava assim, mais frequentando a Umbanda e voltou depois que eu comecei a compartilhar os vídeos. Os vídeos não, os áudios, desculpa. Áudios, sim. Que bom. Teve muita gente que veio me agradecer e acho que até entrou pro grupo depois também. Que eu dei o link. Que legal. Victoria, você pediu a vez? Ou foi sem querer? Acho que não. Gente, faltou alguém fazer a apresentação aqui? Tem o João. João, seja bem-vindo, meu amigo. Eu esqueci do detalhe, João, que você está no fuso horário, né, meu amigo? E eu tinha que te avisar disso também, né? João, se você estiver falando, você está sem áudio, tá? Você está com o áudio cortado. Ô Zé, ele estava escrevendo por mensagem, eu acho que ele tá sem áudio. Ah, tá. Eu não vi mensagem, Luiz. Mas é isso. Eu vi. Eu não
não acompanhei, mas tudo bem, depois a gente acompanha as mensagens. Ah, ele estava numa aula, tá, ok. O João vai estar disponível. O João é um amigo da casa também, ele está no Mato Grosso do Sul, se não me engano, em Coxim, e já acompanha o nosso chão, e a gente tem troca de informações já faz bastante tempo, talvez um pouco mais de um ano, e virou um amigo da casa também, alguém que com certeza vai agregar para nós no decorrer do tempo. Gente, não tem mais ninguém para se apresentar. Alguém mais quer falar alguma coisa, algum comentário? Detalhe, João, o conteúdo vai ser disponibilizado por 15 dias gravado, tá? Depois você consegue consultar, ok? Só não esqueçam de fazer as perguntas, né, para a gente responder, as dúvidas, para a gente Sim, poder responder e preparar o início da próxima aula. perfeito. Oi, Victoria e Karen, vocês levantaram a mão? Vitória, quer falar primeiro? A Vitória Não, eu esqueceu a mão levantei sem levantada, querer. velho. Tá. Acho que a Meg falou no início que tem que mandar essas dúvidas, mas eu não entendi onde que é para mandar. É no grupo? Nós vamos abrir um grupo do Telegram, Karen, que é onde lá nós vamos colocar todos os conteúdos para todo mundo poder pesquisar e concentrar toda essa conversa no Telegram. Fica mais fácil para todo mundo acompanhar histórico, Tá bom. tá bom? Victoria? A Bom, Vitória já falou que foi sem querer. tá, vamos ver. Ok, gente, então, se ninguém tiver mais alguma questão a colocar, alguma pergunta, algum complemento, vamos encerrar. Vamos tentar buscar o horário, né? Tá Só mais. dizer que foi muito bom e que a gente extrapolou um pouquinho o horário, mas por causa da apresentação, porque o Zé terminou até antes do horário, parabéns. Foi muito bom, muito profissional, e vamos torcer para que seja assim sempre. E a Amém. gente que fala mais que a boca, né? Que a gente que tá estourando o horário aqui. Vai dando moral pro Zé, vai. Vai dando corda para ele. Gente, muito bom. Então, vamos fazer a oração de encerramento. Andréia, você quer complementar ou quer fazer a oração? Tá sem Não, áudio. pode Ah, continuar, José. Babá. Vamos lá, gente. Então, agradecemos a todas as nossas entidades e amigos espirituais, anjos protetores, todos aqueles que nos acompanham. Agradecemos pela oportunidade de estar juntos. Agradecemos a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento, que tudo que se diz não para só em nós, naturalmente, também se propague a todos aqueles que estão por perto, que consciências possam se abrir, que ideias possam surgir, que conexões possam se estabelecer cada dia com maior clareza, em benefício de nós, do nosso crescimento e do nosso processo de elevação ao divino, de contato ao divino. Orixás abençoe, meu Pai Xangô abençoe cada um de vocês, meu Pai Oxóssi possa clarear e ampliar nossa consciência, e minha Mãe Oxum possa banhar nas suas águas, levando todos os males embora, se dissipando todas as nossas angústias e ansiedades. Axé. Axé. Obrigado, agradeço a todos vocês, obrigado, e até semana. Bora estudar, gente. Até amanhã. Boa Bora noite. estudar. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau a todos. Boa noite. Ah, beijo, pessoal. Até a próxima. Muito bem.
Você deixou ela trancada aí dentro. Você deixou a gata trancada aí dentro. Não, ela simplesmente ficou lá. Tô falando, bati aqui, você não abriu por quê? Ai, nada, mãe, nada. Ela não quis sair daí por um minuto. Ela pegou a aula junto comigo, né, Kiara? Preciso imprimir uma folha aqui. Bebê. Ah, tá com meu cobertor. A aula foi muito boa. Ele deu aula, não era uma live? Não, deu aula. É um curso que a gente vai fazer até o final do ano. Sobre Umbanda. Sobre Umbanda eu sei. Todos os fundamentos. Umbanda, vai cada dia. Hoje, por exemplo, foi Umbanda e Umbandas. Todas as Umbandas que tem, como é que funcionam. Quanto tempo? 1h30. Ensinado. Nossa, ele terminou 8 minutos antes. A dona Lucia não aguentou. Ela falou assim, nossa, eu tenho que falar. Ele se programou para fazer. A Carolina também tá. E aí ele fez, no pacote que ele fez, disponibilizou legenda para a Caru. Ela está super feliz, tá radiante. É bem legal mesmo. Foi muito legal, muito proveitoso. Meu filho, eu sei que esses dois mas do que valem esses dois pedaços? Tem Cristina. Cristina. O que você quer? Já. Comi pirê e frango, né? Você falou que isso ia ficar assim. Isso ficou aqui. Você mostrou que não falava. Cheio de brilhos. Provou, mas bem que você mereceu. Tudo que eu fiz foi pra te conquistar. E agora? Eu não quero imaginar. Fernando, pensa no que raciocínio. Pode parecer inteligente o que a gente foi, mas não foi. Sozinho você vai viver essa pedra onde? Aqui. Sofrendo nesse meio há anos. Nesse ramo há muito tempo, mesmo que você venda essa pedra lá nos confins da África. Ou começando a te descobrir. Vai achar. Vai sumir com você. E vai adorar a pena. Fernanda, pra gente é muito violento. É pra gente mata. Por lascas sem ideias, melhor do que seja noite. A Tina até falou. A Tina também participou? Já. Ela até falou. É, que ela falou. Falou que ela é completamente leiga, mas que ela está precisando muito de entender.
Ela gostou muito, mas para ela você foi muito forte. Fiquei feliz. Mas ela nem mostrou a carinha dela. Acho que ela tá com vergonha. Acho que ela ficou com vergonha. Não mostrou, tô falando uma live e não mostrou a cara. Algumas pessoas Apareceu só mostraram a cara. algumas, porque quantas foram? 20. Hoje, particularmente, tinha acho que 14, porque tem algumas pessoas Como é que você fala? Você não tá na tela, como é que você fala? Alô? Quero falar. Você levanta a mãozinha, a hora que você começa a falar, aparece. Você. E na tela fica alguns, vai mudando, entendeu?